Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e venho hoje trazer para vocês mais um quadro da RC. Quadro este em que a gente busca trazer casos clínicos reais que passaram por nosso consultório para poder discutir e interagir diretamente com vocês. Quem sabe até você como paciente que esteja assistindo esse vídeo não se enquadre num quadro clínico desse e busque também um profissional, que venha solucionar o seu problema, tá certo? Então, no mais, venho pedir a vocês que deixem o seu like em nosso canal, se inscrevam também e roda a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá. O quadro clínico de hoje vai ser relacionado à dor lombar irradiada, tá certo? Este paciente, nos procurou se referindo de dor na coluna lombar. Diante disto, a gente buscou o quê? Primeiramente, agendar uma avaliação. Friso sempre isso aqui com vocês. Nunca atenda um paciente sem antes realizar o processo de avaliação. Porque se você realizar qualquer procedimento sem avaliar, pode ter certeza que você estará dando um tiro no escuro. A avaliação ela é essencial para a gente poder obter o resultado efetivo em nosso tratamento. Então, no primeiro momento em que a gente foi avaliar este paciente, a gente buscou o quê? Colher as informações necessárias para poder identificar o mecanismo causador da dor. Este paciente, relatou que já há alguns dias estava vindo com a coluna, sentindo desconforto, e ele trabalha muito, com a parte de obras, então precisa viajar e vistoriar obras. Então, ele relatou o quê? Que ao passar longo tempo dirigindo na posição sentada, já começava a sentir esse desconforto na coluna lombar. E quando retornou de viagem, esta dor se intensificou e começou até a sentir irradiação para a região da virilha, né? E outra coisa também que ele relatou para a gente, que quando ele iria executar, a atividade na piscina de casa para poder limpar esta piscina, o movimento de ficar curvado, limpando, essa dor também tornava aparecer e sendo bastante desconfortável para ele. Então aí a gente já vai colhendo essa história que é de bastante importância. Vocês vão entender por quê. Ele já deu aí algumas pistas, O fato de dirigir muito tempo na posição sentada e o fato de limpar a piscina, sendo algo que venha favorecer a sua dor. E aí a gente buscou realizar o quê? A avaliação funcional deste paciente. Quais são os movimentos funcionais que a coluna lombar realiza? A gente realizou o movimento de flexão de tronco, Nesse movimento de flexão, ele relatava o desconforto na coluna lombar e sentindo também um pouco de irradiação. A gente buscou também testar o movimento de extensão da coluna lombar. Já aí o mesmo relatava que não sentia dor alguma, pelo contrário, a dor melhorava. Solicitamos movimento de rotação de tronco, o mesmo também relatou não sentir nenhum tipo de desconforto e testamos também a inclinação da região lombar, inclinação lateral, e o mesmo também não relatou desconforto. Então, puxando esse histórico aí, a gente viu que o movimento de flexão de tronco é um movimento causador de dor e o movimento de extensão de tronco não gerava desconforto nem dor, pelo contrário, melhorava, Então aí a gente já vai tendo determinados starts relacionados a esse quadro clínico dele. A partir daí a gente buscou o quê? Avaliar também a parte de força muscular. A gente foi verificar a musculatura da parte de core, E a gente vai ver músculos profundos envolvendo o transverso de abdômen, a parte de glúteos, que são músculos muito importantes também no processo de estabilização da coluna. Isso daqui também eu já citei para vocês anteriormente. Se a gente tem um quadril, pouco ativado, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar instabilidade em nossa coluna lombar. Então, a partir daí, com essas pistas que a gente colheu do paciente, no primeiro momento a gente buscou realizar alguns procedimentos, Nesse paciente, exclusivamente, a gente buscou o quê? No primeiro atendimento, a gente realizou a parte da quiropraxia instrumental, que é uma ferramenta aí bem interessante, que você pode utilizar como um método para realizar um ajuste geral no corpo. Esse é o meu objetivo durante o primeiro momento do atendimento do paciente. A gente vai avaliar o paciente como um todo, A gente vai solicitar movimentos específicos e vai fazer
a análise através dos membros inferiores. Se um membro tiver mais curto do que o outro, significa que a região apresenta uma determinada disfunção. Então, a gente detectando onde é a região da disfunção, na quiropraxia instrumental, a gente vai lá fazer as correções necessárias. Realizamos o processo da quiropraxia instrumental e, posteriormente, também associamos a abordagem de extensão, né, através do método de avaliação de Mackenzie. A gente vendo, né, que ao realizar o mecanismo de extensão no início da avaliação ele não relatava dor, então a gente adotou esse procedimento também. Ou seja, a gente utilizando a parte da quiro instrumental para fazer uma correção geral neste cliente e realizando associado a parte do Mackenzie, só aí nesse primeiro momento ele já teve uma resposta efetiva no tratamento, né? Depois que a gente fez essa abordagem, a gente buscou também realizar exercícios específicos. Então, a gente realizou uma abordagem já no primeiro atendimento e quando este mesmo paciente chegou para o segundo atendimento, já relatou que não estava mais apresentando dor na coluna e nem processo de radiação. Inclusive até relatou uma brincadeira. Aqui é legal porque a gente vem o primeiro atendimento, já sai bem e nos próximos é só um trabalho de manutenção. Que a gente frisa muito isso, que é importante realizar o trabalho de ativação de musculatura, porque não adianta, né, você somente melhorar a dor e liberar o paciente. Você tem que deixar ele preparado funcionalmente para as atividades do dia a dia. E isso você só consegue através de exercícios específicos. E as pesquisas vêm mostrando que somente terapia manual ela não tem a efetividade de melhoria por completo do paciente, mas se você associar terapia manual mais exercício, você tem uma grande chance de manter a melhoria daquele paciente, tá certo? Então, pessoal, este foi mais um caso do RC de hoje. A gente buscou aí trazer esse caso interessante de dor lombar, né, com um processo de radiação em que em um único atendimento ele já teve resultado efetivo e a gente orientou para esse paciente realizar mais alguns atendimentos como uma forma de prevenção, a gente recrutar as musculaturas estabilizadoras para que ele possa ter a vida, as atividades de vida diária dele de forma tranquila, tá certo? Espero que esse quadro possa ter ajudado a vocês de alguma forma. E não deixem de compartilhar esse quadro para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, no mais, continue acompanhando que vamos trazer diversos casos clínicos interessantes aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço e vamos nessa!